Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Peço para vocês agora que desliguem os celulares, prestem atenção na palestra, porque sabe como que é, né? Hipnose ericksoniana, qualquer palavrinha que vocês não prestarem atenção, vocês já não vão conseguir fazer algumas coisas. Então prestem muita atenção nessa palestra, porque ela é muito rica. Eu consegui um ilustre Rogério Castilho para dar a palestra para vocês. Então aproveite essa oportunidade, porque não é toda hora que ele faz essa palestra. Pelo menos sobre Diamante de Erickson, é a primeira vez que eu ouço ele falar sobre isso. E até eu estou muito curioso. Então, pessoal, com vocês, Rogério Castilho. Muito grato, Filipe. Muito boa noite para você, de algum lugar do Brasil, de algum lugar do mundo. Esses hangouts, essas palestras online são muito interessantes porque estreitam distâncias. Eu estou aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na sede do meu instituto, Instituto Rogério Castilho, e estou falando com você não sei onde. Você pode estar próximo aqui, num bairro vizinho, numa cidade vizinha, num país vizinho. Então isso é muito legal, a tecnologia nos unindo e trazendo uma possibilidade de compartilhamento de informações de uma maneira eficaz, eficiente, rápida e direta. Muito bem, conforme o Filipe me apresentou, eu tenho 36 certificações nacionais e internacionais em PNL, Programação Neurolinguística, e em Hipnose Clínica. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Essa aqui é a parede da minha sala, dá uma olhada aqui. Ó. Alguns certificados estão aqui. Esses são os que dá para ver. Os outros estão na outra parede em frente ali. E aí, já fui criticado por isso. Enfim, eu aprendi com o Dr. Léo Ribeiro. Se você não quer ser criticado, não faça nada, não seja ninguém. E aí você não é criticado. Eu coloco na parede porque eu tenho o maior orgulho das minhas certificações. Durante um bom período da minha vida eu fui maloqueiro, fui vagabundo. Sexta série, antiga sexta série, nem sei como é que fala mais hoje. Sexta série eu parei de estudar, não queria mais estudar, queria jogar bola. Abandonei a escola, na sexta série, então eu devia ter ali 12 anos, né? Sei lá. Parei, não queria mais. E o tempo foi passando, eu me arrependi, depois eu fui trabalhar de office boy numa agência de propaganda, Colucci Associados Propaganda. E o seu Oscar Colucci, o dono, ele pagava a faculdade das pessoas que trabalhavam lá. E naquela época, para mim, fazer faculdade era algo fora do meu padrão. E quando eu soube que ele pagava a faculdade dos funcionários, eu falei, caramba, ele paga a faculdade, eu não tenho nem o primeiro grau. Que vergonha. Aí fui fazer supletivo. Terminei o primeiro grau, antigo primeiro grau, não sei como é que fala hoje, colégio, sei lá. Terminei o supletivo, emendei, fiz o segundo grau, parei de novo. Terminei o segundo grau, parei. E depois de um tempo eu fui fazer faculdade. Já com 30 e tantos anos eu fui fazer a primeira graduação, que foi em comunicação social. Sou jornalista formado pela Universidade de São Judas, aqui de São Paulo. Em paralelo a isso, eu comecei a fazer cursos. Cursos de PNL, cursos de hipnose, cursos rápidos, cursos de um dia, cursos de algumas horas, cursos de alguns dias. E esses certificados aqui mostram para mim, cada vez que eu entro na minha sala, que eu estou no caminho certo. Que eu optei pelo caminho do aprendizado, do estudo, da dedicação, para buscar informações e compartilhar com quem não pode buscar, com quem não tem acesso, enfim. E dentre estas certificações aí, tenho pós-graduações, eu tenho especialização. Tenho especialização em hipnose clínica pela PUC, se eu achar que eu vou pegar aqui porque eu gosto de mostrar esse aqui, é bacana. Esse aqui é bacana. Certificação, dá para ver aí, ó. Pontifícia Universidade Católica, especialização em hipnose clínica. Esse aqui quer dizer, eu tenho orgulho de todos eles, mas esse aqui eu acho bacaninha. E os do Bandler, que foi falado, estão aqui, ó. Practitioner, Master Practitioner e Trainer. Eu sou Trainer certificado por Richard Bandler, ou seja, quem faz um curso Practitioner comigo tem um certificado igual esse aqui, ó, assinado pelo próprio Richard Bandler. Vai fazer o curso comigo e vai ter um certificado com essa assinatura aqui, Dr. Richard Bandler, criador da PNL. Você pode fazer Practitioner com quem você quiser. Não sei se vai ser reconhecido por ele. Enfim, todo esse introito, todo esse papo inicial é para a gente chegar no assunto de hoje. A programação neurolinguística, que o Richard Bandler é o co-criador, ela nasceu da modelagem de Virginia Satir, à época a maior terapeuta familiar que existia, e Fritz Perls, de Milton Erickson. Milton Erickson era, à época, o maior hipnoterapeuta que existia. Então Bandler e Grinder foram até eles
até ele para entender como é que ele era tão bom. A pergunta feita era, como é que você faz o que você faz? E a resposta, como todo gênio, a resposta é fazendo. Eu faço o que eu tenho que fazer fazendo. Não sei como eu faço. Então, Banner pediu para assistir às apresentações, às atuações, às terapias de Erickson. E a partir dali ele começou a modelar a estrutura. O que é modelar? É pegar passo a passo o que é que o sujeito faz antes de fazer o que ele faz. Vou explicar melhor. Se você tem lá, sei lá, uma tia, uma avó, sua mãe, ou você mesmo, cozinha muito bem, e alguém perguntar para sua tia, para sua avó, para sua mãe, uau, como é que a senhora faz esse prato tão bem? Ela diz, vai fazendo, pega os ingredientes e faz, fica bom. Aí você tenta fazer e não fica bom. Por quê? Porque a excelência, ela tem uma fórmula. Tudo aquilo que é feito de uma maneira excelente, o que é ruim também, mas vamos focar na excelência. Tudo que é feito de maneira excelente tem uma fórmula. O sujeito pensa, depois ele age, e depois ele tem um resultado. E o pensar envolve também uma fórmula. Você pode pensar através de sons, através de imagens ou através de sensações, embora você mesmo não saiba disso. Erickson não sabia o que ele fazia, ele simplesmente fazia. E Richard Bandler começou a transformar em fórmula o que o Erickson fazia. Então, ao princípio, ele anotava tudo. Ele coçou a cabeça, ele fez uma pergunta e levantou a sobrancelha. Ele anotou, ele sorriu, ele tocou na pessoa, ele falou mais alto, ele falou mais baixo, tudo. Foi anotando. E depois ele tirou um padrão daquilo. Olha, toda vez que ele faz isso, acontece isso. E foi tirando a fórmula e mostrou para o Erickson, falou, o senhor faz isso aqui. Falei, que bom, eu faço isso. Legal, não sabia. Aí quando o Erickson aprendeu com ele mesmo o que ele fazia, ele passou a fazer ainda melhor o que ele já fazia muito bem. Isso em PNL chama-se modelagem. Então, uma dica aqui, se você conhece alguém que faz algo muito bem, você pode obter os mesmos resultados, basta fazer exatamente a mesma coisa que essa pessoa faz. Quando eu digo exatamente, é exatamente, não é mais ou menos. Tá? O Castilho faz muito bem, eu quero ser igual a ele, eu vou usar chapéu. Acho que você não vai ter o mesmo resultado que eu, só usando o chapéu. Só usando o chapéu, não. Por exemplo, eu estou com uma camisa lilás aqui. Por que eu estou com uma camisa lilás? Porque Milton Erickson era daltônico. O lilás era a única cor que ele distinguia. Você vê imagens dele de terno lilás, gravata lilás, o consultório dele, as paredes eram na cor lilás. Coloquei aqui como uma homenagem a ele. Não é usando uma cor lilás que vai me fazer ser tão bom quanto o Erickson. Isso é superficial. Bandler, quando modelou Richard Fritz Perls, ele usava barba, Perls usava barba e fumava charuto. E tinha resultados fantásticos. Bandler deixou a barba crescer e começou a fumar charuto. Isso não interferia no resultado. E ele abandonou o charuto. Bom, o charuto não interfere. E ele continuou fazendo e tirou a barba. Falou, a barba também não interfere. Então não é o aspecto externo que você vai modelar. Você pode até modelar trejeitos, respiração, entonação de voz. Aí já é interno. A modelagem, ela se dá no nível micro. Então, por exemplo, agora, estou conversando com você e estou com vontade de tomar um copo d'água, um gole d'água, o copo está aqui ao meu lado. Como é que eu sei que eu tenho vontade de tomar água? Eu tenho que perguntar para mim mesmo, como é que eu sei que eu tenho vontade de tomar água e qual vai ser a minha estratégia mental para eu tomar água? Então, eu digo para mim mesmo, dentro da minha cabeça, estou com sede, poderia tomar água. Como é que eu sei que eu estou com sede? Bom, eu sei que eu estou com sede porque eu senti a garganta seca. Bom, então se eu for fazer uma fórmula, se eu for modelar o meu comportamento de tomar água, eu vou começar com uma sensação, um sinestésico, que em inglês é kinestésico, então é um K. Eu vou começar com um K, eu tenho a sede, então é a sensação, K, que me leva a um pensamento, eu converso comigo mesmo, então me leva a um diálogo interno, um A e auditivo interno, dizendo assim, estou com sede, vou tomar água. Que me leva para um VE, visual externo, eu olho o copo d'água. Que me leva para um auditivo interno, eu digo, vou pegar o copo d'água. Que me leva para um sinestésico externo, eu vou e pego o copo d'água. Que me leva para um visual externo, eu olho novamente o copo, vou modulando a distância que ele vem até mim, decido que é a hora, trago ele à minha boca
tomo água, eu tenho um sinestésico positivo, e internamente eu digo para mim, valeu. Ou seja, o ato de pegar um copo d'água e tomar envolve uma fórmula. Então, se você conhece alguém que faz algo muito bem, você precisa extrair dele a fórmula interna. O que é que ele pensa primeiro, e depois, e depois, e depois. É imagem, ação, sensação. E antes, tem que traduzir isso em fórmula, aí você replica essa fórmula em você mesmo, você obtém o mesmo resultado. Por que Bandler foi procurar Erickson? Ele é o maior hipnotista do mundo. Ele é o maior hipnoterapeuta do mundo. Lá no Texas, ele atendia na casa dele, vinha gente do mundo todo tratar com o Erickson. Chegava lá na casa dele, tinha criança, tinha galinha, tinha cachorro. As pessoas olhavam, mas você atende aqui? É, eu atendo aqui, eu moro aqui. Ele tinha poliomielite, ele ficava na cadeira de rodas. Mas não é porque ele ficava na cadeira de rodas que ele atendia em casa. Ele atendia em casa porque ele achava que o ambiente não fazia muita diferença. Ele tem um consultório bonito no prédio, de vidro espelhado. Para ele isso não significava muita coisa, porque o trabalho dele era interno. Então, se o trabalho era interno, a riqueza dele era interna. E em casa ele estava à vontade. Tem uma história interessante que ele começou a obter muito sucesso. E você deve saber que fazer sucesso é ofensa pessoal. Enquanto você não é ninguém, você é bacana. Quando você começa a fazer sucesso, você passa a ser telhado, você passa a ser alvo. A árvore que tem mais fruta é que mais leva pedrada, né? Então você faz sucesso, começa a aparecer um monte de inimigo, começa a aparecer fofoca, começa a aparecer denúncias, etc. E denunciaram o Erickson que ele estava fazendo hipnose e o Conselho de Medicina lá do Texas chamou ele para uma reunião para caçar o registro dele de médico. Então disseram a ele assim, isto que você faz, esse negócio de hipnose, isso não existe. Tá? Hipnose não existe. Isto que você faz mal às pessoas. E Erickson então perguntou, como algo que não existe pode fazer mal a alguém? Deixe-me explicar o que eu faço. E começou a explicar o que ele ia fazer, o que ele fazia. E os médicos que estavam à mesa para caçar o registro dele foram dormindo. Um caiu dormindo, outro dormindo. Quando todos dormiram, ele foi embora. E um deles acordou, cadê? Ele foi embora. E ele falou, parece que esse negócio de hipnose funciona. E deixaram o velhinho trabalhar. Como é que ele trabalhava? Ele criou o que nós chamamos de hipnoterapia ericksoniana. Ele não falava, eu faço ericksoniana. Não, ele falava, eu faço hipnoterapia. Ele era médico, psiquiatra e usava a hipnose como ferramenta de trabalho. Depois dele, criou-se o que chamamos de hipnose moderna, ou ericksoniana, ou naturalista. Até então tínhamos apenas a hipnose chamada clássica. Não havia nome. Depois dele passou a divisão. Antes de Erickson clássica, pós-Erickson, ericksoniana. O trabalho dele é baseado em metáforas, em histórias, toda a hipnose dele é feita através da fala, através da voz. Ele teve alguns filhos biológicos e alguns filhos adotivos, vamos dizer assim. Ele teve Beth Erickson, ele teve Roxana Erickson, que vai estar aqui no Brasil esse mês. E ele teve alguns filhos adotivos, digamos assim. Ele teve Stephen Gilligan, ele teve Jeffrey Zeig, ele teve Jay Haley. E esses caras foram lá para entender como é que ele trabalhava. E ficaram lá e moraram lá com ele. E cada um desses caras levou a hipnose de Erickson adiante. Por exemplo, Gilligan. Ó, escreve assim, ó. Olha aqui, ó. Stephen Gilligan. Aí, ó. Esse é um dos livros dele, A Coragem de Amar. Olha o subtítulo aqui, ó. Princípios e práticas da hipnoterapia das relações do self. Esse é um livro do Gilligan. O livro do Jay Haley, Terapia Não Convencional. Se você é terapeuta, se você trabalha com hipnose, isso aqui é obrigatório você ter. Ó, olha aqui a metáfora na própria capa. Os óculos, cuja uma lente é quadrada, a outra lente é redonda. Ou seja, ó, terapia não convencional. As técnicas psiquiátricas de Milton Erickson. Livro de Jay Haley. Outro filho dele. Filho, pode dizer, tá? Mais um. Tá aqui, mora no Brasil, o Paul Adler. Sempre dando curso por aí e tal. Esse aqui, ó. Hipnose ericksoniana, estratégias para comunicação efetiva. Stephen Paul Adler, PhD, Philosophy and Doctor. Deixa eu ver a carinha aqui, ó. Tem a carinha do Paul Adler aqui, ó. É um velho super simpático. Esse velho é uma delícia.
quem já fez curso com ele vai reconhecer. Ele usa meias coloridíssimas. Então, as meias dele são laranja com as bolas verdes. A meia dele é bem psicodélica, bem legal. Eu gosto do estilo do Poadra. E o Jeffrey Zeig, Terapia Feita Sob Medida. Interessante esse livro aqui, ó, Terapia Feita Sob Medida. Um seminário ericksoniano com Jeffrey Zeig. Porém, o livro é de autoria de Teresa Robles. Teresa Robles também vai estar aqui no Brasil, ministrando um workshop de hipnoterapia ericksoniana. O livro é sobre um seminário do Zeig. Quem não conhece o Zeig, cadê? Tem aqui. Jeffrey Z. Zeig é esse bonitão aqui. Jeffrey Zeig é esse cara aqui, ó. Esse é o Zeig. Eu participei, mas eu estou no DVD aqui, mas não dá para ver. Tudo bem. Você está me vendo aqui, você não precisa me ver no DVD também. Me ver aqui, me ver no DVD já é demais também, né? Então, o Zeig que deu um seminário e a Robles fez esse livro, Terapia Sob Medida. E nesse livro aqui, tem um bacana esse aqui, ó. Ô, Sofia, desculpa. Uma das maiores autoridades aqui no Brasil em hipnoterapia ericksoniana, a doutora Sofia Bauer, de Belzonte, lá de Minas Gerais. Essa bonitona aqui do zóio colorido. Doutora Sofia Bauer, ela é médica psiquiatra, atua em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, e tem esse manual aqui, Manual de Hipnoterapia Ericksoniana, doutora Sofia Bauer. É a capa, uma mandala. Bem legal. E vamos voltar aqui para o livro da Robles. Aqui ela explica legal o método chamado... Ela não, né? Na verdade o seminário é do Zeig. Ela não é que transcreveu, ela fez um livro baseado no seminário do Zeig. Fala sobre o diamante ericksoniano. O que é o diamante ericksoniano? Bem, cada terapia tem o seu esquema. Até se você é cognitivo, se você é psicólogo, você conhece a terapia do esquema. Não é dessa que eu estou falando, tá? Eu estou falando de esquema de ordenação, esquema mental é da terapia. Esquema de ordenação, esquema de passo a passo, como é que você faz? Erickson tinha um método. Vou contar a história. O Zeig morava lá com ele. E fumava. Então um dia o Zeig saiu de casa, foi pro quintal, acendeu o cigarro. Tá ele lá fumando. E o Erickson veio com a sua cadeirinha de roda, parou do lado, ficou olhando para ele. Olhava pro cigarro, olhava para ele. E perguntou: você prefere colocar o cigarro bem na frente da boca, do lado esquerdo, do lado direito, mais no meio, mais bem fundo, só a pontinha? Como você prefere o cigarro? E dessas posições que você põe, qual delas você fica mais ridículo? Qual posição que você põe o cigarro você fica mais ridículo? Qual você fica mais ridículo? E o Zeig não entendia aquilo, ficou... E o Erickson foi embora. Não esperou a resposta. E o Zeig ficou olhando. Que velho doido. Acendeu o cigarrinho dele, fumou e tudo bem. Não aconteceu nada. Passado algumas semanas, ele estava viajando. Dirigindo seu carro na autoestrada, lá nos Estados Unidos. Fumar. Pegou o cigarro, abriu o aço, abriu. Quando ele trouxe o cigarro à boca, ele falou assim: mas isso é muito ridículo. É muito ridículo. Jogou o cigarro e nunca mais fumou. A terapia de Erickson é assim. Ela não é sugestão direta. Para quem... Eu não sei quem está me assistindo, se tem conhecimento de hipnose, se não tem. O que é uma sugestão direta? É como o nome diz, você põe a pessoa em transe e diz para ela: a partir de hoje você não vai mais fumar. A partir de agora você vai, sei lá, dormir melhor, sei lá. Cá entre nós isso não funciona. Por quê? Uma sugestão direta, ela pode bater no valor do sujeito, na crença do sujeito. Isso é mais autoajuda do que hipnose. Erickson trabalhava com metáforas. Metáforas são histórias cujo moral, cujo fundo vai direto para o inconsciente. Eu adoro Ana Maria Braga, trabalhei com ela, tem uma matéria minha lá com ela no YouTube, já como hipnose, não como quando eu trabalhei, enfim.
Gosto muito dela. Eu nem sei se ela ainda faz isso, mas eu odiava uma coisa no programa dela. Ela abriu o programa contando uma metáfora. Então ela contava. Um dia o passarinho acordou e viu a luzinha da árvore, piriri, piriri, contava a metáfora. E aí dizia, moral da história. E contava a moral da história. Ou seja, acabava com a metáfora. Quando você conta uma metáfora e explica, ela deixa de ser metáfora, ela passa para o seu cérebro consciente e aí entra o julgamento. Gostei, não gostei, concordo, não concordo. Uma metáfora é algo assim. Uma metáfora é algo assim. Havia um escritor que morava na beira do mar. E um dia ele acordou, abriu a janela e viu ao longe na praia uma figura que dançava. Ele ficou curioso. Foi até lá. E quando ele se aproximou da figura, era um jovem que não dançava. Ele recolhia estrelas do mar, da areia, e jogava de volta para o oceano. E o escritor foi caminhando, se aproximando e observou. Ele pegava uma estrela do mar e jogava de volta para o mar. Pegava a estrela na areia e jogava de volta para o mar. O escritor se aproximou e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou devolvendo as estrelas para o mar. A maré baixou, elas ficaram encalhadas na areia. E o escritor disse, a centenas de milhares de quilômetros, dezenas de milhares de estrelas, você não vai conseguir jogar todas de volta para o mar. E o jovem pegou mais uma e disse, pode ser que sim, pode ser que não. Mas para esta aqui, eu fiz diferença. Jogou para o mar. O escritor voltou para casa, naquela noite ele não escreveu, naquela noite ele não dormiu. E no dia seguinte, duas sombras se viam ao longe dançando na areia do mar. Erickson trabalhava mais ou menos assim. Contei uma metáfora. Você pode dizer gostei ou não gostei, não importa. Ela foi para o seu inconsciente. Se eu explicar a metáfora, ela volta para o seu nível consciente e ela não tem efeito. Então, Ana Maria Braga, querida, para de contar a moral da história. Conta a metáfora e fica quieta. É a mesma coisa que explicar a piada. É a mesma coisa. Você conta a piada e explica. Ah, acabou a graça. Tá? Muito bem. Então, Erickson, a história de que ele atendeu um sujeito, foi lá uma vez, foi duas, na terceira o sujeito falou, eu não vou voltar mais aqui. Por que não? Porque eu venho aqui, o senhor só fica falando, não faz nada, só fala. Então, tá, mas e o seu problema? Não, o problema já está resolvido, mas o senhor só fica falando, não faz nada. Erickson contava histórias, tá? E como eu disse, ele mesmo não sabia como ele fazia o que ele fazia. Bandler foi lá e modelou e tirou a estrutura interna mental como ele fazia. Aí traduziu isso para o diamante de Erickson. Então vamos lá. No livro da Rowles, na terapia feita sobre... meu livro do Zag tem, como chama isso? Dedicatória, tá bom? Chupa a sociedade. Então tá aqui, ó. O diamante de Erickson é esse desenho aqui, ó. Tomara que a resolução esteja boa e você consiga ver com nitidez. Mas se você não consegue ver, não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Pega um papel, uma caneta. Eu espero você pegar. Enquanto você vai lá pegar, eu vou falando. Eu vou desenhando o diamante aqui. E você vai desenhando aí. Aí você efetivamente vai aprender. Vai entender o método e vai aprender. Afinal, como diz os orientais... A gente esquece o que vê, o que ouve, lembra do que vê e aprende o que faz. Então vamos fazer um diamante de Erickson aqui para a gente aprender fazendo. Pegou aí uma caneta e um papel? Vamos lá. Bom, Filipe, essa palestra vai ser gravada, né? Depois tem a opção de pessoal que se inscreveu aí. Está sendo gravada assim, Castilho. E eu vou aproveitar que você deu essa pausa, deixa eu só falar aqui, agradecer o pessoal de Portugal, os caras vieram de Portugal, Fernanda AZ e Cesariano Martim. De Portugal, lá deve ser o quê? Meia-noite agora. Isso que é público bom. Fernandinha Pinto, minha amiguinha, minha aluna. Já estive em Portugal 2 vezes, dei cursos lá, volto agora em novembro. Já dei curso no Japão, em Portugal, na Alemanha, no Brasil, em quase todos os estados, quase todos. Falta Amazônia e Pará. Muito bem. Castilho, só pode responder só uma pergunta agora?
Aproveitar? Todas as perguntas. Aqui, ó, Daniel Lucas. Ele falou, e quando a pessoa que podem ter pouca formação escolar, o efeito da metáfora do inconsciente é o mesmo? Não. Quando a pessoa tem pouca instrução, o efeito da metáfora é ainda melhor. Muito bom, muito bom. Melhor, porque ela tem menos filtro de percepção, ela tem menos julgamento. Por exemplo, você sabe disso. O pessoal do interior, um pessoal mais simplesinho, ele é mais supersticioso, não é? Um índio é mais supersticioso. Por quê? Porque ele acredita nas coisas. Ele acredita em espíritos, ele acredita... Não estou dizendo que existe ou não existe, tá? Mas ele acredita em espírito, ele acredita em poder da natureza, ele acredita em poder medicinal das ervas, das pedras, do raio, do trovão, da chuva, da água, do sol, da terra. Ele acredita em histórias. O sujeito do interior acredita em muita história. Mula sem cabeça, saci pererê, não sei o quê. Ele acredita nisso. Do mesmo jeito que ele probabilidade que existe. Quando uma metáfora para ele, ele fica assim, ó. Como ele tem pouco repertório interno, ela vai direto para o nível inconsciente. Você contou uma metáfora para uma pessoa muito sábia, culta, inteligente, ela fica analisando os elementos. Eu abro um parênteses aqui. Eu fui convidado para dar uma palestra para alunos de física da USP, e o idiota foi. Depois eles me falaram que eles haviam combinado entre eles me desmascarar e provar que hipnose não existe. Então eu dei uma explanação, quando eu fui fazer demonstrações, tudo que eu pedia para fazer, eles não faziam, de propósito. Então o tradicional teste de suscetibilidade, pedi para que eles cruzem os dedos assim. Quando eu pedi para fazer isso, eles todos cruzaram os braços. Aí eu cruzo assim os dedos, por gentileza, os dedos. E eles... Falei, bom, se vocês preferem do modo mais fácil para mim, melhor. Mantenha os seus braços cruzados. Eles soltaram os braços. Enfim, com estratégias eu fui lá, derrubei um, derrubei entre aspas, né? 1, 2, aí é o efeito dominó. Aí todos foram caindo em transe hipnótico e tal. E aí, quebrado o gelo, o rapport mais estreitado, eles disseram, olha, a gente combinou mesmo de não fazer nada que você pedisse para provar que hipnose é tudo mentira e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque para eles não tem lógica, eles são físicos, são alunos de física, são físicos. Então eles trabalham o quê? Com causa e efeito apenas, com um método socrático aqui, matemático, A mais B igual a C, pronto, acabou. E na hipnose a gente sabe que acontecem umas coisas que como é que você explica? E aí para eles não existia. Então a metáfora para uma pessoa de pouca bagagem cultural funciona até melhor. Vamos lá. Primeiro passo, fazer um losango desse com uma cruz no meio. Tá bom? Legal. Eu vou fazer em cores aqui para entender a sequência da aula. Aí o primeiro passo, quando o seu cliente chega, é estabelecer uma meta. Lá em cima. O primeiro passo é uma meta. Tá? Tem que saber para onde vai levar a terapia. A meta vai permitir para você, como terapeuta, saber se alcançou o objetivo, se você teve êxito, sim ou não. Então, o primeiro passo é você estabelecer uma meta. Eu fiz em vermelho. Segundo passo, você vai estabelecer um processo. Lá embaixo aqui, ó. Processo. O que é processo? Você vai estabelecer, você já tem a meta, o que eu vou fazer, agora eu vou estabelecer como eu vou fazer. Em quanto tempo, de que maneira, quais elementos eu vou utilizar. Minhas canetas coloridas sumiram de perto de mim. Então aqui, em inglês, o termo é tailoring, de tailor. Tailor em inglês é alfaiate. Aí tá aqui, ó, sob medida. Em inglês, tailoring. O que um alfaiate faz? Eu quero um terno, eu vou no alfaiate, ele vai medir. Ele vai tirar as medidas do meu corpo e vai fazer um terno para mim. É meu aquilo. Posso até emprestar para você. Não vai ficar bom, ou vai ficar curto, ou vai ficar longo, vai ficar apertado, porque ele não é para você. Na alfaiataria é para mim. A terapia ericksoniana, ela é feita sob medida, ela é para uma pessoa. Erickson não escreveu nenhum livro, nenhum. Os que você viu aqui, que eu mostrei, são de discípulos. Ele escreveu artigos científicos para revistas. Ele não escreveu nenhum livro. Ele não tinha um método
Ah, você quer parar de fumar? Vamos lá. Senta aí. Fecha os olhos. Respira, relaxa, dorme. Agora imagina que o cigarro está derretendo. Não. Com o Zweig, ele fez uma intervenção metafórica de quão ridículo é colocar aqui, aqui, aqui. Qual é mais ridículo? Ou seja, fumar é ridículo. Para o Zweig, o Zweig morava na casa dele, era filho dele. Filho, né? Então ele não precisava ali fazer anamnese. Para quem não sabe, a anamnese é o primeiro contato com o cliente, é uma grande entrevista para entender os processos mentais do cliente, para entender as crenças, as motivações, para entender o que ele pensa, como ele pensa e o que é que fez ele chegar onde ele chegou, o que é que levou ele àquele estado. Então, a anamnese é uma grande entrevista cheia de perguntas e tal. Erickson não precisava fazer uma anamnese com o Zweig, ele morava na casa dele. Aí chega um outro cliente e diz assim, eu fumo, quero parar de fumar. Aí Erickson vai, é ridículo aqui? Não. Ele vai fazer uma outra metáfora para aquele cliente. Por isso, o tailoring. Por isso, sob medida. Tá? Outro passo é embrulhar para presente. O que quer dizer isso? Você vai fazer aqui, inclusive, tailoring, e embrulhar para presente. Você vai desenhar toda a estrutura dela. Pessoal, desculpa aí, houve uma pequena falha técnica aqui, travou tudo, então eu queria aproveitar esse retorno e agradecer, agora que eu estou vendo o chat aqui, Rodrigo Araújo, Gilberto Marinho Giba, Bruno Alcântara, Eduardo Draudi, Luzia Fortunato, Marcelo Cunha, Paulo Luciani, Joelson Farias, Thiago Bastos, Fernanda Pinto lá de Portugal, da Lemar, Reinaldo Oliveira, Fernando. Ih, subiu. Um monte de gente. Depois, se der, eu cito todo mundo. Se não der, você sabe que tá aí. Tamo junto. Vamos lá. Beijão. Bola pra frente. Ok. Eu não sei até que ponto você viu. Então vamos repetir aqui, ó. Quando você faz só os primeiros riscos aqui, dá a impressão que é um losango com uma cruz. Então você deve entender que essa coisa puxada aqui, ó, isso é um diamante, tá? Esse bico aqui é para cima. Então vamos repassar. O primeiro princípio diamante de Erickson, eu fiz aqui em vermelho. Opa, cadê? Aconteceu aqui. Ficou escuro para mim. Aí essa imagem tá boa? Sim. Sim, okay. Tá boa. Tá legal. Então aqui, ó. O primeiro item do diamante é a meta, tá bom? Você tem que saber para onde vai levar a terapia. A meta permite que você, como terapeuta, leve a terapia para um lugar definido e perceber se você alcançou o seu objetivo, você teve êxito, etc. e tal. Parece simples, e é simples. Tudo de Erickson é muito simples. Tá? O segundo passo, eu fiz em roxo. Tá aqui, ó. Embrulhar para presente. Tá? Você estabeleceu a meta, você vai embrulhar para presente. Pode fazer esse embrulho através de uma metáfora, de uma história, um símbolo, uma intervenção verbal, enfim. Várias outras técnicas, você vai embrulhar para presente. Você vai fazer com que o cliente sinta que aquilo foi feito especificamente para ele e entregue com carinho. Depois, eu fiz em laranja, tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Você fez a meta, você embrulhou para presente, e aí você vai estabelecer o processo, tá? Você vai fazer sob medida. Qual o processo, qual o passo a passo, como é que você vai levar isso até ele. Perdão, sob medida está aqui, processo. E aqui, ó. Cadê? A utilização, o que ele chama de utilização? Significa, seja lá o que for que o paciente trouxe como história de vida, aqui, ó, é a parte bicuda aqui. Seja lá o que ele trouxe, você vai utilizar, tá? Se ele trouxe um estilo de se vestir, você vai usar. Se ele trouxe um estilo de falar, você vai usar. Se ele trouxe um estilo de pensar, você vai usar. Eu vou dar um exemplo. Um sujeito me procurou aqui na clínica e me contou a seguinte história. Ele disse assim, eu tenho um irmão gêmeo e meu irmão me pediu para levá-lo num feiticeiro, numa cidade aqui no interior. Eu levei. Quando chegou lá, eles brigaram. Teve uma briga lá do feiticeiro com meu irmão. E o feiticeiro jogou um feitiço em mim e eu fiquei sexualmente impotente. E eu perguntei a ele como ele fez isso. Ele disse, ele começou a falar francês comigo.
Eu disse, feitiçaria francesa. E ele perguntou, mas ela é poderosa? Eu falei, tanto é poderosa que funcionou, não funcionou? Vamos lá. Coloquei ele aqui em transe e comecei a falar francês com ele. E ele dizia, eu não estou entendendo nada. Fica tranquilo que seu inconsciente está entendendo. Falei em francês com ele, terminou a sessão, pode ir embora. Se precisar, você volta semana que vem. Passou uma semana, ele voltou. Eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Não, o senhor falou para eu voltar. Eu disse, era para voltar se precisasse. Você transou com alguém essa semana? Não. Então tchau. Vai embora transar, se precisar você volta. Não voltou mais. Por quê? Porque funcionou. E por que funcionou? Porque eu utilizei. Aqui, ó. Utilização. Ele disse o seguinte. Ó, eu recebi uma mensagem aqui, estava muito bem, mas caiu a videoconferência aqui. Não sei onde é aqui. Eu recebi uma mensagem, caiu em algum lugar. Por que funcionou a intervenção com ele? Porque eu utilizei o que ele me deu. Ele me disse o seguinte. Alguém falou francês comigo e eu fiquei sexualmente impotente. Ora, se a fala em francês fez ele ficar impotente, a fala em francês fez ele ficar bom de novo. Qual a lógica disso? Nenhuma. Porque não há nenhuma lógica em alguém falar francês para você e você ficar impotente, ou ficar doente, ou ficar seja lá o que for. Lembra lá a pergunta inicial da metáfora? Se ela funciona melhor ou pior com quem tem pouca instrução? Funciona melhor. Porque o sujeito acredita. Esse sujeito que veio aqui é um sujeito simples. Ele acreditou que o feiticeiro tiver para tu pipi deve ser molhê. Ele acreditou naquilo. E ficou sexualmente prejudicado. Então o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Ele viu em mim autoridade, senão ele não vinha aqui. Ele viu autoridade no feiticeiro, senão, se eu passar na rua lá, o feiticeiro falar francês para mim, não vai acontecer nada. Ele atribuiu autoridade ao feiticeiro. O cara falou francês com ele, funcionou a feitiçaria lá. Eu fiz a mesma coisa. Imbuído da minha autoridade, qual é a minha autoridade? Aqui ele atribuiu a mim, ele veio procurar por quê? Então, o Castilho é um bom terapeuta, hipnoterapeuta, eu vou lá. Aí eu disse, senta, fecha os olhos, relaxa, comecei a falar francês, e disse para ele que estava bom e ficou bom. Eu utilizei o que ele trouxe, tá bem? Aí vem outro sujeito e diz assim, olha, eu tô falhando aqui, eu tô sexualmente impotente. Eu falo, senta aí, deita aí, dorme, e começa a falar francês com ele. Vai acontecer o quê? Nada! Boa, Filipe, toma água, beba água. Você que está me assistindo também, ó, copinho d'água, beba água. Essa é a melhor dica que você pode ter, que eu vejo que você faz todo dia. Beba água. 70, E me ajuda muito. E me ajuda muito. Sempre que eu vejo seu post, eu bebo água. 70, 80% do corpo humano é feito de água. E precisa ser reposta essa água. Imagina que você é um grande aquário e suas células são os peixinhos. Já viu o peixe sobreviver num aquário de água suja? Ou com pouca água, vai secando? Não, você precisa repor. A minha mesa é assim, ó. Eu tenho aqui um squeeze que eu ganhei de Tony Robbins. Eu tenho aqui uma jarra. Eu tenho aqui um copo. E quando acaba um, vai pro outro, acaba, acabou, só tem esse. Eu vou lá e pego mais no bebedouro aqui. Beba água, tá? Sempre, beba água. Então, repassando os passos é bom. O diamante é muito simples, porque a terapia ericksoniana é simples, as coisas mais importantes da vida são simples. Nós é que complicamos. Eu faço pós-graduação em neurociência e na aula de ontem, eu tenho aulas às terças e quintas à noite. Na aula de ontem, pediram para mim explicar o que é hipnose que você faz, não conhecendo e tal. A professora me deu um espaço. Eu expliquei, fiz algumas demonstrações e tal, e a professora, os alunos, uau, e a professora não entendeu nada. E ao final ela disse, olha, para mim é difícil entender isso, eu tenho toda uma bagagem acadêmica, científica, que é contrário a tudo isso que foi feito aqui, foi dito aqui, eu não entendo isso. De novo, você contou metáfora para ela, eu preciso trabalhar bem, eu preciso embrulhar bem esse presente, porque a mente consciente dela está cheia de pré-conceitos de que isso não pode, isso não dá, isso não funciona, isso não tem lógica. Que lógica tem um sujeito chegar ansioso no consultório de Erickson
respirando curto. Você percebe a ansiedade na respiração curta. Doutor, e o Erickson dizer para ele assim, algo parecido com: sente-se quando quiser, ou pode ficar em pé, você escolhe. Você quer sentar ou ficar em pé, você escolhe. Em pé ou sentado, em pé ou sentado, em pé ou sentado. Sentado, talvez. O que ele está fazendo? Ele está entrando em rapport com a respiração oscilante do sujeito, através da voz falando rápido e mostrando com a mão em pé ou sentado, em pé ou sentado. Sentado, talvez. Ele acompanha e conduz. E ao invés, ele não vai dizer para um sujeito ansioso: relaxe, fique cada vez mais calmo. O sujeito fala: eu não consigo, eu estou ansioso. Ele vai falar rápido, ele vai colocar o sujeito em transe de uma maneira ansiosa. Talvez você queira pensar num lugar que você esteve calmo, talvez você queira pensar no trajeto que você fez de onde você veio até aqui, talvez você se perca nos pensamentos que você estava tendo antes de chegar aqui, ter os pensamentos que está tendo agora, ou não. E se você... Oi. Dá um overload e o próprio sujeito desliga. Você sabe o que é um disjuntor? Para quem é mais velhinho que nem eu, quem tem cabelo branco, quer dizer, quem tem cabelo, né? E branco, já morou em casa que não tinha disjuntor. O que acontece? Quando dava um pico de luz, queimava tudo. Queimava lâmpada, geladeira, queimava tudo na casa. E aí uma boa alma inventou o disjuntor, que é um aparelho, um interruptor que fica em algum lugar, na caixa de luz, em algum lugar. Se der um pico de luz, ele desarma sozinho, não queima nada, acaba a luz, apaga tudo, aí você vai lá, religa o disjuntor e não acontece nada. Quando o cérebro tem uma overdose de informações, ele desliga, ele não dá conta daquilo. The Magic Number 7 more minus 2 é um livro, é um mágico número 7 mais ou menos 2. Nós temos capacidade de captar 7 mais ou menos 2 informações, ou seja, de 5 a 9. Passou disso, é muita coisa, a gente desliga. Por que na escola, na faculdade, você chega, está assistindo aula, daqui a pouco dá sono, você se dispersa? 50 minutos de aula, o cérebro desliga. Ele precisa se reoxigenar. Erickson era um gênio, ele sabia de tudo isso intuitivamente. Ok, ele era médico, ele estudou neurofisiologia, mas ele sabia de coisas intuitivamente. Tanto que quando o Bandler falou para ele o que ele fazia, ele ficou surpreso. É isso que eu faço? Que legal, então vou fazer melhor agora. Isso se chama fazer sob medida. Sob medida é exclusivo para o sujeito. Então você pega um livro, aqui ó, o livro da Sofia, maravilhoso, eu vendo na minha loja, eu recomendo às pessoas, mas a pessoa pega o livro da Sofia, vem aqui no começo, no índice, aqui ó, aí tem aqui ó, parará, técnicas de hipnoterapia, aí tem lá, indução do relaxamento progressivo, indução da levitação de mão, técnica de interminar a palavra, aí o cara gosta de uma aqui, técnica da bolinha de sabão, ele gosta da técnica, ele vai lá ler, que legal essa técnica. E aí ele faz o quê? Ele faz a mesma técnica para todo mundo. E aí ele reclama que ele não tem os mesmos resultados que o Castilho tem. Ele não tem os mesmos resultados que outros grandes hipnoterapeutas têm. Ele fala, pô, as pessoas vêm e não voltam. Elas vêm aqui, eu estou relatando o caso que eu escuto, o caso real. Ou as pessoas vêm, fazem anamnese, fazem uma sessão, 2 e não voltam. Sabe por que ela não volta, criatura? Porque ela não obtém resultado, só por isso. O cliente só não volta por 2 motivos, apenas 2 motivos. Você resolveu o problema dele, ou você não resolveu o problema dele. Se você resolveu, ele não precisa voltar. E se você não resolveu, ele não vai voltar. Porque ele não vai ficar pagando para ficar lá. E muitas vezes você não resolve porque você pega um script de um livro e lê como se você fosse uma loja de departamentos, uma CIA da vida. Você vai lá e compra uma camiseta. Eu vou lá e compro a mesma camiseta. O Filipe vai lá e compra a mesma camiseta. Fica mais larga para ele, que é mais gordinho. Fica mais agarradinha para mim, que sou mais gostoso. Para você fica mais não sei o quê. Mas ela não foi feita para nenhum de nós. Nenhum de nós três. Aquela camiseta foi feita na China, assim, ó, uma, outra. Pega um montão, põe para vender. Você pega uma terapia dessa da Sofia, que é maravilhosa, ela vai funcionar muito bem para uma pessoa. Não estou dizendo que cada uma funciona para uma. Cada uma funciona para aquele perfil de pessoa. E não é lendo o livro que você vai fazer terapia. O primeiro passo você vai fazer anamnese. Você vai entender quem é essa pessoa. Erickson tinha essa habilidade de ler as pessoas, de ler a expressão corporal, de ler a expressão facial, de captar o tom de voz, e ele devolvia no mesmo tom de voz. Ele usava o que se chama de marcação analógica
de comando embutido com marcação digital. Talvez você não esteja entendendo os termos, não tem problema. O que é isso? É você dar uma mensagem, chamam de subliminar, dentro de uma mensagem maior. Então, por exemplo, você marca as palavras, Erickson marcava as palavras, alguma coisa assim. O sujeito chegava ansioso, ele falava ansiosamente com o sujeito, e de repente ele dizia assim, você não precisa, a menos que você queira, relaxar agora, ou daqui a pouco. Você escolhe. Então ele dava, como se fosse por escrito, tinha um negrito em você relaxar agora. Dentro de uma frase maior. Dizendo, você, desde que chegou eu percebi que talvez precisa, ou não, você é quem sabe, manter-se desperto, bem alerta ou relaxar. E quando for fazer isso, você pode escolher se é daqui a pouco ou agora. O inconsciente captou, você precisa relaxar agora. E o sujeito na cadeira dele desarmava. Assim. E o que é que Erickson fazia nesse momento? Relaxava também. Ele mantinha o rapport. Então as pessoas fazem PNL e aprendem a fazer rapport assim, espelhando. O Castilho cruzou o braço, eu vou cruzar o braço. Aí ele pôs a mão aqui, eu vou pôr a mão aqui. Agora tal. Pronto, ele já está em rapport comigo. Tudo bem. Você começa a aprender assim, é um jeito bom de aprender. Depois que você fizer isso, você vai para os níveis mais profundos de rapport. O nível profundo de rapport que Erickson fazia, aqui ó, sob medida. Eu vou falar rápido se o sujeito falar rápido. Eu vou falar devagar se o sujeito fala devagar. Eu vou manter-me agitado e gesticulando se o sujeito está gesticulando ou se ele está falando no nível cerebral alto. Eu vou manter-me em pausa se ele está relaxado. Ou eu vou mantendo-me em pausa gradativamente enquanto ele relaxa. Isso chama-se o processo que é feito. E eu vou utilizar o que ele me der. O sujeito contou-me que foi atacado por um feiticeiro em francês, eu lhe devolvi em francês. E assim nos outros milhares de clientes que eu já atendi. Devolva para o cliente aquilo que ele deu para você. Então, se você aprende uma técnica só, aí vai a minha crítica, eu falo o nome sem problema nenhum, ao Cruzeira, eu tenho aqui o certificado dele, não sei onde está, é tanto certificado que não sei onde está, de hipnose condicionativa que eu fiz com ele. Aqui. Eu fiz condicionativa com o Cruzeira em 2011. Aqui, ó. Certificado de hipnose condicionativa. Olha lá, ó. Julho de 2011. Quem fez, quem conhece, é um modo de fazer. É o mesmo método para todo mundo e para tudo. Então isso me incomoda nesse método. O método ericksoniano, não existe o método ericksoniano. Eu quero passa o protocolo, o roteiro do método ericksoniano. Não tem, compadre. Tem o diamante de Erickson, que nem é de Erickson, é de Zweig. Foi Zweig que fez isso aqui, observando o pai dele, Erickson. O pai é adotivo, você já entendeu o que eu quis dizer. Os passos estão aqui. Os passos estão no livro da Sofia também. Eu mostrei lá no livro da Teresa Robles, no manual da Sofia, página 82. Tem ele também aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Os mesmos passos. O objetivo, o olhar para presente, o processamento. E aqui eu pus sob medida, como está no da Robles. E no da Sofia está tailoring. Está em inglês aqui, ó. Tailoring. Alfaiataria. Está aqui. O objetivo, embrulhar para presente, fazer sob medida, processamento, intervenção, darará, parará. Bacana, fantástico. Eu recomendo fortemente esse livro. Eu só não recomendo que você ingesse a sua terapia. Que você pegue um método de fazer terapia e aplique em todo mundo. Isso não existe, isso não funciona. Tá bom? Você quer aprender com o Erickson? Faça como o Erickson. Leia os livros, faça os cursos. Ó, Coaching Ericksoniano, do Zweig. São 4 DVDs. Um box com... Não, são 8, na verdade. São 4 caixinhas, cada um tem 2. 8 DVDs. O Jeffrey Zweig ensina aqui, passo a passo, como é que faz o terapia ericksoniana. O risco é zero. Muito bom, Castilho. Abração para todo mundo que dedicou essa hora e meia aí. Muito, muito grato. rogeriocastilho.com.br. Entra na loja virtual. Tem o nosso blog também, abastecido com informações bacanas. Tem nosso Facebook aqui, Professor Rogério Castilho, nossas páginas. Enfim, acha a gente por aí. Eu compartilho muita informação. Temos um grupo de hipnose sistêmica. O nome é esse, Hipnose Sistêmica. Esse é aberto a todo mundo. Eu tenho alguns outros grupos fechados para alunos meus
porque aí é a informação mais dirigida. Mas o hipnose sistêmica tem muita informação lá. As pessoas que eu vi aqui acompanhando, tem um bocado de gente que já faz parte desse grupo. Faça o bem, evite o mal, viva a sua vida extraordinariamente. Beijo pra vocês. Rogério, muito obrigado. Até mais, pessoal.